Hoje vou começar por ler-vos um trecho das Escrituras Sagradas, tirado do livro dos Atos, no capítulo 12. É uma história muito interessante, por isso decidi ler-vos. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Mandou cortar a cabeça de Tiago, irmão de João, e como viu que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro, e isso aconteceu na semana antes da Páscoa. Depois de prender Pedro, Herodes mandou meter na cadeia, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo. Herodes queria apresentá-lo diante do povo depois da Páscoa. E enquanto Pedro estava guardado na prisão, os crentes oravam por ele a Deus continuamente. Na noite, antes do dia em que Herodes o ia apresentar diante do povo, estava Pedro a dormir entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e havia sentinelas a guardar a porta da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e a prisão encheu-se de luz. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." Nisto, as correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo disse-lhe: "Veste-te, calça as sandálias." Pedro assim fez e o anjo disse ainda: "Põe a capa aos ombros e vem comigo." Pedro seguiu o anjo sem saber que era verdade o que estava a acontecer. Pensava que era uma visão. Eles passaram o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão abriu-se por si e eles saíram. Caminharam por uma rua, o anjo desapareceu de repente e Pedro ficou só. Foi então que Pedro caiu em si e disse: "Agora vejo que isto é verdade. O Senhor mandou o seu anjo e livrou-me do poder de Herodes e de tudo o que os judeus me queriam fazer." Pensando nisto, Pedro foi à casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos. Estavam lá reunidos muitas pessoas a orar. Pedro bateu à porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu para dentro e disse que Pedro estava à porta. E eles disseram: "Estás louca?" Mas ela afirmava que era verdade. Então eles replicaram: "Não é ele, é o seu anjo." Entretanto, Pedro continuava a bater à porta. Quando finalmente a abriram e viram Pedro, ficaram assustados, mas ele fez-lhes sinal com a mão para que se calassem e contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Esta é a história de um livramento milagroso. Pedro é encerrado na prisão por ordem de Herodes, está algemado, com 2 guardas ao seu lado, mais 14 espalhados pelos corredores e portas da prisão. Não tem como escapar. Aguarda uma sentença de morte, mas ele sabe que a igreja está em oração e que só perderá a vida se o Senhor o consentir, e ainda assim dorme. É acordado de repente por uma luz forte que invade a prisão, e quando os olhos se ambientam à claridade, ele vê um anjo. Os guardas ao seu lado continuam a dormir. O anjo dá-lhe ordem para que se vista, calça as sandálias, pegue na capa. Pedro acha que está a sonhar. Segue o anjo, passa pelo primeiro guarda, pelo segundo, pelos corredores do calabouço até chegar à porta de ferro que se abre para a rua. Continua a seguir o anjo, maravilhado pelo sonho que estava a viver, e de repente o anjo desaparece e ele apercebe-se então que está mesmo na rua, que está fora das portas da prisão. Com passos firmes e apressados dirige-se à casa de João Marcos, onde a igreja está reunida em oração. Bate à porta, mas ninguém abre. A menina que veio espreitar volta para dentro dizendo que é Pedro que está lá fora, mas eles não acreditam. Continua a bater até que a porta se abre para um reencontro feliz. Há portas na nossa vida que só podem ser abertas por anjos. Não pedimos nada, nem sabemos como pedir, mas Deus, que cuida de nós, sabe como tirar-nos dessas dificuldades e vai abrindo uma porta atrás de outra até chegarmos milagrosamente à liberdade. Há portas de amigos, de irmãos, onde batemos uma vez e outra e parece que ninguém ouve. Continuam fechadas. Temos que insistir até que eles ouçam o nosso coração e se apercebam que precisamos entrar e ficar seguros. Sejam quais forem as portas fechadas na tua vida hoje, confia num Deus que te vê. Algumas Ele vai abrir milagrosamente, outras serão abertas porque tu não desistes e persistes em bater.
O final será sempre de alegria e vitória. O Senhor Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, porque a todo o que bate se abre.